Tá. Boa noite, igreja. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Do verso 7 ao 11 nós vamos estar lendo. Filipenses 3, verso 7, eu vou ler até o 11. Amém? Amém. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos curvar nossa cabeça aí e orar pela palavra, mais uma vez. Santo Deus, Pai eterno, Deus nosso, Tu és o nosso Deus justificador, justo e justificador, Senhor. Fala conosco essa noite, Pai. Usa a mim, Senhor, de forma misericordiosa para pregar a Tua palavra. E que da minha boca saia, Deus, o que for de Tua vontade, nem mais, nem menos, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco. Nos mantenha atentos e nos ajude a entender a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua revelação e a sair daqui mais próximo do Senhor, conhecendo mais a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Quando a gente cantou o hino agora de Mistério Zoe, aí eu até comentei com a minha esposa que casava muito com o tema que eu ia pregar aqui, que a gente vai falar de Jesus, somente de dele. Mas antes, quando a gente pensar sobre quem nós somos, sobre nossa identidade, se eu perguntar a vocês, irmãos, quem é você? Como é que você se define? Pense aí em como você responde isso. O que é que você pensa sobre si? E quando alguém pergunta quem você é, o que é que você responde? Eu vou dar meu exemplo. Eu sou Samuel, meu nome é Samuel. Sou da Segunda Igreja Batista de Aracaju. Estudo no Seminário Teológico Reverentes. Sou marido de Laiane, que está aqui comigo me acompanhando. E por aí vai. A gente vai se apresentando, vai falando quem nós somos, nossa profissão, fala de nossa família, fala do que a gente faz, fala de nossos filhos, vai falando sobre nós, quando a gente pensa em quem nós somos. E Paulo faz isso aqui no capítulo 3 de Filipenses. No verso 4 a 5, ele vai apresentar suas credenciais. Ele vai se apresentar. Vamos ler. Verso 4. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo apresenta quem ele é, diante de um contexto onde os homens estavam ali dizendo que eram circuncidados, no verso 2, dizendo que eles eram melhores porque eram judeus, porque eram do povo de onde veio Jesus, de onde veio o Messias. Então Paulo fala, se a gente tem alguma razão, se é para ter alguma razão para confiar na carne, então eu também tenho, eu vou falar quem eu sou. Eu nasci no povo judeu, eu não me converti depois, eu não cheguei mais velho na igreja, eu nasci aqui. Eu sou verdadeiro israelita, do sangue da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu tenho genealogia, eu sei de onde eu vim, eu sei quem são meus pais, eu sou daquela tribo que quando Israel do Norte e Israel do Sul se divide, ficou junto com Judá, junto com o povo de Deus, e não se desviou junto com o pessoal do Norte, a tribo de Benjamim, de onde veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Paulo é dessa tribo. Verdadeiro hebreu, o hebreu de hebreus, hebreu filho de pai e mãe hebreu.
hebreu que fala hebraico, hebreu que fala aramaico. Então Paulo vai mostrar o pedigree dele, de onde ele nasceu, o que ele é. Aí ele vai falar agora sobre a vida moral dele, a conduta dele. Ele diz, quanto à lei, fariseu, aquele grupo que a gente vê lá no Evangelho de Mateus, que persegue Jesus porque Jesus não está guardando a lei corretamente, porque Jesus não manda os discípulos lavar as mãos. Ou seja, um grupo rigoroso no cumprimento da lei, um grupo obediente, um grupo que era o certo pelo certo. Esse era o grupo de onde Paulo veio. Quanto ao zelo, ele perseguia a igreja de Deus, porque de onde ele estava, a gente, os cristãos, os que seguiam Jesus, eram hereges, eram blasfemos, porque eles estavam dizendo que outra pessoa era Deus, que não o Deus Pai, somente. Então, ele era tão zeloso que ele matava essas pessoas. A gente tem hoje o povo islâmico, né, o povo muçulmano, que se explode, se mata para matar os infiéis. Vai e mata outras pessoas, porque se vende de forma tão zelosa, cumpre de forma tão zelosa a lei de Deus, que vai a ponto de matar quem não cumpre. Assim era Paulo. Paulo era esse cara. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não tinha nada de que você apontasse o dedo para ele e falar, você está em pecado nisso. Paulo, você não está vindo para o culto. Você faltou a ceia. Você cobiçou, você mentiu. Não tinha nada que pudesse repreender a conduta, o caráter de Paulo. Ele, mesmo antes de encontrar Jesus, ele era irrepreensível. E ainda quando pecava, não é que ele nunca pecasse. Essa pessoa é só Jesus. Mas ainda quando ele pecava, ele seguia o que a lei disse. O que é que a lei dizia? Quando você peca, sacrifica um animal, sacrifica uma rolinha, um bode, e no templo, né? Então seus pecados estão perdoados. Então Paulo seguia tudo à risca. E talvez a gente também pense assim de nós. Eu nasci da igreja, eu sou de família de crente, eu venho quinta, venho terça, as mulheres, venho domingo, não perco nenhum domingo. Eu estou sempre aqui, eu sou batizado, eu tomo a ceia, eu casei na igreja. Então, eu faço tudo. Eu canto, eu prego, eu faço tudo. Tudo que é necessário. Então, se tem alguém que tem razão para confiar na carne, Paulo vai falar, sou eu. Aí você pode estar pensando, esse sou eu. Mas, o que Paulo vai dizer no verso 7? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, quando janeiro está chegando, daqui a 2 meses, e lá na segunda igreja, Batista de Aracaju, onde eu congrego, a gente faz uma assembleia de orçamento. A igreja se reúne para ver e decidir o orçamento da igreja. E aí a gente coloca lá na tela, de um lado, as receitas, os lucros, os ganhos da igreja, dízimos, ofertas, ativos financeiros, os ganhos de um lado, e do outro aqui, as perdas, as despesas, os gastos. Tudo que é perda fica desse lado. É sustento do pastor, é conta de água, de luz, é dinheiro que vai para as missões, é ajuda às famílias, perdas e ganhos. É o que Paulo faz aqui. Ele faz um balancete, o nome disso é balancete. Ele faz uma conta, e antes de Cristo, tudo isso que ele falou estava aqui. Tudo era ganho, tudo era receita, era entrada, era lucro para ele. Mas aí quando Cristo vem, por causa de Cristo, tudo que estava aqui passa para cá, vira perda. Tudo que era ganho para Paulo vira perda. Mas não como se ele tivesse pago por Cristo. Não como se ele tivesse gastado as receitas dele para Cristo. Mas antes disso, quando Cristo chega, é como se Cristo empurrasse tudo para o lado de cá. Porque diante de Cristo, tudo aquilo que tinha valor passa a ter valor negativo. Tudo que estava no positivo na vida de Paulo passa a ser negativo. Quando Paulo encontra com Jesus ressurreto na estrada de Damasco, toda a sua conduta irrepreensível passa a não valer mais nada. E aí, não quero que a gente também entenda assim que tudo isso que Paulo tinha e tudo que eu falei aqui sobre nós, sobre nossa vida da igreja, sobre nosso caráter, é perda. Mas Paulo fala, para mim é como perda. Eu considero como perda. Não é que são coisas ruins em si mesma. Você ser fiel
nos seus dízimos, você ser fiel no culto, estar aqui, você ter um caráter lá fora irrepreensível, de que as pessoas olhem e vejam que você tem uma vida inteira, que você é crente, que você serve a Jesus. Não é que isso é ruim, mas que quando você olha para Cristo, sua família na igreja, sua frequência no culto, tudo que você considerar, tudo que te identifica como cristão, seja lá como for, perde valor, porque Cristo vem e invade aquela área dos ganhos da sua vida, invade, toma o lugar todo, não cabe mais nada ali. É tudo para Ele ali, agora é só Ele. Então é tudo como se fosse perda por causa de Cristo. É como se a gente estivesse acendendo um fósforo para ajudar o sol a brilhar. Porque antes a gente tinha uma pequena chama de um fósforo e agora chegou o sol da justiça. E só ele brilha e nossa pequena chama não faz mais nada, não serve mais para nada. Apesar de que ela é uma chama. Então nós consideramos como perda. E aí Paulo segue no verso 8, mais do que isso, mais do que só minha justiça, mais do que só nascer no judaísmo, mais do que meu caráter, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aleluia. Mais do que isso, tudo, mais do que meu caráter, mais do que meu sangue, mais do que de onde eu vim, tudo que eu tenho, tudo, meu irmão, é tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Talvez, no caso de Paulo, ele realmente largou tudo. Ele se afasta dos fariseus, ele se afasta do judaísmo, ele vai viver em missões, ele vai viver viajando, pregando o evangelho, e essa passa a ser a vida dele. Talvez você não tenha largado seu trabalho, não tenha largado sua vida inteira para sair pelo mundo para pregar. Mas o que a gente quer colocar aqui, o que Paulo coloca aqui, é que você tem que considerar tudo como perdido por causa de Cristo, comparado com essa suprema grandeza, o conhecimento de Cristo. Se seu coração ainda está nessas coisas, se seu coração ainda olha para si e se define em alguma dessas coisas, então não é Cristo que está te definindo. Não é Cristo, sua identidade não está nele. Porque o que Paulo está falando é por cuja causa perdi todas as coisas. Então se seu coração está nessas coisas, então não está ainda, você ainda não está experimentando o conhecimento de Cristo. E o que é esse conhecimento? Conhecimento a gente às vezes pensa que é aquela coisa de saber, conhecimento intelectual. O que eu estudo, a teologia, a leitura da Bíblia, eu compreendo a Escritura, eu assisto pregação, eu leio livros, e aí eu sei quem Cristo é. Só que a palavra conhecimento aqui é semelhante à palavra que é usada lá em Gênesis 4, quando Adão fala que Adão conheceu Eva. Ele conheceu sua mulher e então tiveram os gêmeos, tiveram Caim, né? Ele conheceu sua mulher e teve um filho. Então, o conhecimento não é saber simplesmente, não é saber coisas sobre Jesus, saber afirmar coisas sobre Jesus, mas é relacionamento íntimo. É você ter um relacionamento íntimo mesmo com Deus. Um relacionamento, não é só saber. É importante a gente estudar teologia, estudar doutrina, ler a palavra, conhecer. Aqui quero que a gente pense no nosso casamento, nossos casamentos. Eu sei que a minha esposa, a Laiane, ela não gosta que deixe os sapatos parados pela casa. Mas de que adianta eu saber disso se eu chego do trabalho e deixo o sapato na sala espalhado? Adianta de alguma coisa? Então, se eu chego do trabalho e guardo o sapato, então eu estou usando o que eu sei sobre ela para aprofundar e para melhorar nosso relacionamento. Então, é só assim que o conhecimento, que saber coisas sobre Deus serve. É só assim que saber coisas sobre Deus, que saber que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que Ele é o Deus Filho, saber que Ele é 100% Deus, 100% homem, saber que Ele foi manifestado em carne, justificado em espírito, como a gente vai cantar daqui a pouco, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, saber que Ele é Senhor, que Ele reina, saber que Ele vai voltar. Tudo isso que a gente possa saber é verdade, tem valor, mas só tem valor se é depositado, se é investido em um relacionamento com Ele.
Porque crer, até os demônios creem, né? Como o Tiago fala, crê e treme. Então, meu conhecimento de Cristo, que eu estudo no seminário, que os irmãos estudam na Bíblia, nos livros, nas pregações, só tem valor se isso é depositado em um relacionamento genuíno com Cristo Jesus. E aí eu quero que vocês voltem para o texto, no versículo 8 ainda, quando ele fala: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É aqui, para mim, a declaração maior de intimidade de Paulo com Jesus. Porque em todas as cartas dele, ele vai falar Jesus nosso Senhor, Cristo Jesus o Senhor. Mas aqui, especialmente, quando ele está falando desse conhecimento de intimidade, ele chama Jesus de meu Senhor. É como lá em Romanos 8, quando ele chama Abba, Pai, ou seja, Papai, ao Deus Pai. Aqui ele chama Cristo Jesus de meu Senhor, porque aqui ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre relacionamento pessoal e íntimo, irmãos. Sobre encontro. No verso 12 ele vai falar: prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Então Cristo nos alcançou, e aí a gente prossegue e vai alcançá-lo, e segue para conquistá-lo, porque ele nos conquistou. Então é um encontro. Cristo veio e a gente vai e encontra com ele. Não é simplesmente saber, é se relacionar. E a palavra que ele usa é muito forte. Ele fala: considero tudo como esterco para ganhar Cristo. É uma palavra que outras Bíblias colocam como refúgio ou excremento. É aquilo que a gente faz no vaso sanitário e manda para o esgoto para a descarga. Porque não dá para colocar com o restante do lixo da casa, que é pior do que lixo. É esterco, é excremento. É aquilo que a gente tem nojo. Então, tudo que a gente tem de mérito, tudo que a gente tem de obra, tudo que a gente tem de motivo de confiança, que não está em Cristo, para se relacionar com Ele, para ter esse conhecimento íntimo da grandeza suprema dEle, precisa ser jogado fora pela descarga. Precisa ir embora. Precisa ser considerado como perda. E perda para quê? Para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, verso 9. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então Paulo agora ele vai olhar para frente, irmãos. Ser achado nele. Aí ele está pensando no futuro. Quando Cristo voltar e a gente finalmente, diante do trono branco, Cristo falar: você é meu. Eu comprei você. Você está comigo, você está em mim. Paulo fala que ele caminha aí, quer que a gente caminhe de tal forma com Cristo, que seja esse caminho que no final a gente sabe que vai ganhar, sabe que vai ser achado nele. E esse relacionamento ele não para, ele não estagna, ele desenvolve, ele segue. E segue por quê? Aí a gente volta para a questão da identidade, para a questão da confiança na carne. Não tendo a minha justiça própria, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas aqui vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui é uma das declarações mais belas e emblemáticas da Escritura sobre a justificação pela fé. Paulo fala: eu me dispo, eu abro mão da minha confiança na carne, da minha justiça, né? Eu era irrepreensível, lembrei disso. Às vezes a gente não está nem perto disso, mas Paulo ele fala: eu era irrepreensível. Mas eu sendo irrepreensível, eu largo tudo pela justiça que procede de Deus. Imagine a gente, que não está nem perto de ser irrepreensível. Então a gente tem que largar até o pouco que a gente tem. Abrir mão disso pela justificação, pela justiça que vem de Deus. E é mediante a fé em Cristo. E talvez fé não seja algo que a gente compreenda muito bem. A gente falou sobre fé no texto de Tiago. E não é simplesmente, novamente irmãos, volta à questão do conhecimento. Não é simplesmente crer que Deus existe, crer que Jesus ressuscitou. Não é simplesmente acreditar nisso. Eu já vi irmãos pregando o Evangelho hoje em dia e a pregação do Evangelho é simplesmente perguntar: você crê em Deus? Eu já vi com meus olhos. E a pessoa fala: creio. E aí, se sua mensagem é essa, você não tem mais nada a dizer. A pessoa crê. Então, se a fé for só isso,
Aí a fé até que até os demônios têm, que tremem. Fé é confiar. Fé é aquela dinâmica que a gente brinca quando é criança, de se jogar para trás e confiar que o amigo vai pegar, vai nos segurar. Fé é você abrir mão dos seus apoios, de sua força, de sua ajuda, não olhar nem para trás, mas se jogar confiando que vamos cair nos braços de Cristo. Essa é a fé em Cristo, é confiar. Confiar a partir desse conhecimento que eu falei, de se relacionar e não colocar nada junto, nada como ganho junto com Cristo, que Ele ocupou esse lugar. Que a gente tem muitas igrejas, muitas seitas por aí, que ensinam que é Jesus, é a fé em Cristo e é o dízimo, por exemplo. Eu vim de uma igreja assim, a Igreja Universal. É Jesus e é guardar o sábado. É Jesus e é ser dessa igreja. É a graça, é a fé e é não comer porco. Os adventistas do sétimo dia. É a graça, é a fé, mas é se batizar, é fazer a primeira comunhão, é comer da Eucaristia, é casar na igreja, é fazer os sacramentos, na igreja católica. Mas, meus irmãos, a relação de graça é uma relação de favor total de nós com Deus. É uma relação que parte completamente de Deus e que não encontra nada em nós. Nós somos de mãos vazias para diante de Deus. Não tem nada. Se a gente coloca alguma coisa, se quando Deus vem, a gente mostra alguma coisa em nossa mão, Senhor, aqui, eu nasci na igreja. Senhor, aqui, sou batizado. Senhor, aqui, eu nunca traí minha esposa. Se a gente mostra qualquer coisa em nossas mãos, não é mais graça. Porque, imagina, eu chego no céu, aí chego na porta do céu, aí eu falo, Senhor, aqui o que eu fiz, eu preguei na Igreja de Cristo das Escrituras, estudei a Tua Palavra, fiz seminário, eu não traí minha mulher, fui fiel, aqui o que eu tenho. Aí Deus fala, muito bem, parabéns, pode entrar, você é incrível, glorificado seja o Teu nome. É isso. Se qualquer coisa, se a gente mostrar qualquer coisa, então não é mais graça. Porque a gente está se glorificando. E no verso 3, Paulo vai dizer, o verso 3 do capítulo 3 de Filipenses: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós se gloriamos em quem? É no que a gente fez? Ou é somente em Cristo? Então é confiança, é novamente se jogar para trás, confiando que Cristo vai nos segurar. É confiar que o que Ele fez na cruz, o que Ele fez na obediência perfeita dEle, é o que nos salva, e não a nós mesmos. Hebreus 4,16 fala: nos acheguemos, pois, com confiança ao trono das obras. Não. Nos acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, é o trono da graça. Novamente, se a gente chega com alguma coisa, não é mais graça. Aí é barganha, aí é troca, é comércio, não é mais graça. Mas aí eu posso estar falando tanto de mostrar a mão vazia, de chegar sem nada diante de Deus, de chegar sem mérito, sem obra, que aí talvez alguém esteja perguntando, e por que Cristo manda a gente fazer tantas coisas? Por que tem tantos mandamentos no Novo Testamento? Porque temos que ainda ser fiéis, temos que vir à igreja, temos que fazer tantas coisas, temos que pregar o Evangelho. Aí eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em 1 João 2, 3 a 6. E a gente vai falar novamente desse conhecimento de Deus. Você fala novamente dessa relação, desse relacionamento que temos com Deus. E qual é o meio, qual é o caminho que nos mostra que estamos nesse conhecimento. Vamos ler verso 3, 1 João 2, verso 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou.
Então a primeira coisa, esse relacionamento com Deus é com obediência. Glória a Deus. Não para ter o relacionamento, não para alcançar, mas por estar nele, por estar nesse conhecimento, por conhecer a Cristo. Só se conhece a Cristo, como a gente leu, é o que estou falando, ou é a Bíblia? Obediência. Andar como Ele andou. É assim que a gente se aprofunda no relacionamento com Cristo. É assim que a gente conhece mais a Ele, obedecendo. Quem não obedece, não conhece. Então, não tem como falar que conhece a Cristo, falar, não, mas é pela graça, não preciso fazer nada. Vou viver a minha vida aqui, mas eu tenho Jesus. Como tem gente hoje que se apossou dessa doutrina tão bela e tão rica da Escritura, que é a justificação pela fé, que fala que a salvação é somente pela graça, somente por meio da fé, somente pela obra de Cristo. E hoje está por aí fazendo pecados, cometendo erro, tendo uma vida de impureza, de imoralidade, e dizendo, mas a salvação é somente pela graça. E o que é que o apóstolo João falou? É mentiroso. E Deus não está nele. Porque se conhece a Cristo, obedece. Se obedece, conhece. E Paulo vai falar agora no verso 10, a partir disso, qual é o maior desejo dele, qual é o maior desejo do ministério de Paulo. Ele já falou no início da carta aos Filipenses, e ele repete aqui: eu quero conhecer a Cristo, verso 10, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O maior desejo de Paulo, conhecer a Cristo, ter esse relacionamento, aprofundar nele. É por isso que Paulo vem construindo, que ele larga tudo, que ele não confia mais na justiça que procede da lei, mas sim na justiça que vem mediante a fé em Cristo, que procede de Deus, que é baseada na fé. Para quê? Para conhecê-lo. Para conhecer o poder da sua ressurreição. E o que é isso mesmo, meus irmãos? O poder da ressurreição. Parece difícil, né? Vamos ler no verso 20, do mesmo capítulo, que o apóstolo vai dizer: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Esse poder que ressuscita Jesus dos mortos é o mesmo poder que o capacita a ser Senhor de todas as coisas, a sujeitar tudo a Ele. É o mesmo poder que torna possível a gente vencer o inferno, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer o mal. Porque Ele venceu na cruz e Ele ressuscita vitorioso. Então o poder que ressuscita Jesus entre os mortos é o poder que nos dá confiança, para confiar nele e para saber que se Ele ressuscitou primeiro, então a conta já está paga, a gente só está caminhando para a nossa ressurreição, para que esse corpo humilhado seja transformado semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E Paulo fala também que além do poder da ressurreição, ele quer participar em seus sofrimentos. A participação em seus sofrimentos. Participar dos sofrimentos de Cristo. Hoje a gente fala muito, a gente não, né? Mas fala muito por aí, nessas falsas igrejas, sobre vencer, sobre estar com Cristo é ser feliz, é ser vitorioso, é riqueza, é bonança. Mas o relacionamento mais profundo com Cristo, conhecer a Cristo, passa por participar dos seus sofrimentos. O sofrimento de Cristo não foi fácil na cruz. Ele fala que ele sente, quando ele antevê esse sofrimento no Getsemane, ele fala que sente uma angústia profunda na alma, antevendo que ele ia passar na cruz. E Paulo, ele é um exemplo disso. Ele, em 2 Coríntios 11, ele fala que ele foi açoitado, que ele foi traído, que ele foi abandonado, que ele sofre angústias internas, angústias externas, perseguições de fora, dos judeus, dos gentios, perseguições dentro da igreja. Então ele está ali em uma preocupação extrema com as igrejas que ele não pode estar vendo, que ele não pode estar pastoreando. E ele sofre compartilhando o sofrimento de Cristo, participando do sofrimento de Cristo. Então, até quando a gente sofre, quando a gente é perseguido em nosso trabalho, quando a gente sofre aí na rua pregando o Evangelho, quando a gente não é ouvido, todo o sofrimento que a gente faz, que a gente sofre por causa de Cristo, que a gente sofre de forma injusta, é motivo de se alegrar por poder se relacionar mais profundamente com Cristo, participando do sofrimento dele.
É o que o apóstolo Pedro vai falar na primeira carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler, versículo 20 ao 24. Vamos ler, 1 Pedro 2, 20 ao 24. Ele aqui falando dos escravos, e como os escravos deveriam se alegrar em sofrer por fazer o bem, por serem obedientes aos senhores, por serem comportados e ainda assim sofrer. Ele vai dizer, porque que vantagem é suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes como exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, quanto mais a gente experimentar esse sofrimento, irmãos, não é sobre ser rico, ser vitorioso nesse mundo caído. Para que a gente quer isso? O que a gente experimenta aqui, que nos aproxima de Cristo, é o sofrimento de Cristo. Isso talvez seja duro de falar, duro de entender. Isso talvez esvazie muitas igrejas por aí, se for pregado. Mas nós que estamos em Cristo, nos alegramos em conhecer mais a Ele, através dos sofrimentos dele. E tornar-se um com Ele, se Ele não vier antes, quando a gente for morrer. A gente chegar a morrer, como Ele morreu, tornar-se um com Ele em sua morte, experimentando a morte, para no verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a esperança final do apóstolo Paulo, que deve ser a nossa, é a ressurreição dos justos, a ressurreição daqueles que morreram com Cristo. Quando a gente morre, algumas igrejas têm pregado que a gente dorme, fica no sono da alma, como se a alma também estivesse morta e só vai ressuscitar quando Cristo voltar. Isso não é verdade bíblica. Paulo fala no verso 1 que ele deseja agora partir e estar com Cristo. Então, quando a gente morre, a gente vai de imediato. Quem morre em Cristo vai estar com Cristo. Quem morre sem Cristo vai para o inferno. Esses são chamados de estados intermediários. O paraíso, estar com Cristo, em felicidade, em bem-estar, em louvor e gozo, é o estado intermediário. Mas não é o final, não é a nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição dentre os mortos. Quando esses corpos que nós temos aqui vão ser transformados, vão deixar suas debilidades, suas fraquezas, vão deixar de ser humilhados, vão se tornar incorruptíveis, vão ser transformados na semelhança da glória do corpo de Cristo. Isso é a esperança de Paulo, é o que Paulo deseja de todo o coração, e é o que nós devemos desejar. A nossa ressurreição, quando Cristo vier e nos chamar, então a gente ressurgir e reinar com Ele eternamente. Amém? Duas aplicações, irmãos, para a gente orar. A gente viu aqui nessa passagem sobre desapegar de tudo que nós somos, de tudo que nós, lembra da minha pergunta inicial, da forma como nós nos definimos, de tudo que nós achamos que traz algum valor para nós. Desapegar de tudo isso e se aproximar vazio, despido ao trono da graça de Cristo. Se aproximar a Cristo vazio. Porque só assim, só se a gente não confiar em nada, em nossas confianças, em nada de nossa carne, que o Espírito Santo vai nos puxar e vai nos levar para um relacionamento com Cristo. Nós temos que chegar de mãos vazias nesse relacionamento. Talvez você, assim como eu, não tenha esses méritos. Não nasceu na igreja, não casou na igreja, não cresceu na igreja, não tem pai pastor, não tem família crente. Talvez Cristo te pegou no pior dos mundos, na lama, no pior dos lugares. E isso aqui fala também conosco. Porque Cristo, Ele nos quer despidos, confiando somente nele. Talvez seja até melhor para nós do que para quem tem muita coisa para apresentar. Dizer que a gente está diante de Deus sem nada e saber de onde Cristo nos tirou. Isso deve ser motivo de nos fazer fiéis a Ele, de nos levar a um relacionamento mais pessoal.
mas de encontro com Ele, conhecer a Cristo nesse encontro. Esse encontro que nos leva a ver diferente quando a gente tira nosso momento, nossos minutos durante o dia, durante a manhã, não sei como é que os irmãos fazem, para ler a Bíblia, para orar. Quando a gente acorda, às vezes tem preguiça. Às vezes tem que botar o celular para despertar, para lembrar. Ou às vezes é uma luta para vir à igreja, para vir cultuar a Cristo. Isso porque a gente ainda não está vendo isso como relacionamento. Quando a gente namorava, a maioria aqui casada, quando a gente namorava, a gente não precisava botar o celular para despertar, não precisava se esforçar, a gente ia, já passava a semana pensando no momento, no final de semana, em ir lá, encontrar com a nossa namorada, com o nosso namorado, encontrar com a pessoa. Não precisava desse esforço, não tinha atraso, ia rápido, era isso que a gente queria. E é novamente a figura do relacionamento íntimo, intimidade, que a gente está travando, está caminhando com Cristo como noiva dele, como noiva do Cordeiro, para no futuro casar e consumar isso. Então, nesse relacionamento, como no namoro, como no noivado, que a gente vai conhecendo mais, vai se aprofundando, vai chegando mais perto do grande dia, o dia das bodas, o dia da consumação, que a gente possa viver nisso, possa obedecê-lo, possa imitá-lo, possa andar com ele, para que a gente o alcance e tenha esse relacionamento com ele. Que quando a gente pare para ler a Escritura, quando a gente pare para orar, seja não obrigação, seja não um grande esforço, mas seja aquele momento que a gente sabe que vai encontrar com Cristo, que a gente vai falar em nossa oração, que a gente vai ouvir Ele falar a palavra dele, que a gente vai vir para a igreja e vai adorá-lo com seu corpo, com outros irmãos que têm um relacionamento com Ele, que estão se aprofundando nesse relacionamento, para no fim de todas as coisas sejamos achados nele. Vamos orar. Vamos orar, feche os seus olhos, irmãos. Quero também que vocês orem em seu lugar. Que vocês orem, clamem, supliquem por um relacionamento profundo e pessoal com Ele. Diga em seu lugar: Cristo, eu quero te conhecer. Jesus Cristo, esteja conosco, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus Pai, por me permitir pregar as tuas palavras, pregar a Escritura. E que isso nos leve, Senhor, isso toque nossos corações, leve a mim, leve aos irmãos aqui, a buscar um aprofundamento, um relacionamento mais profundo com o Senhor, que não seja só obrigação, não seja só cumprir tarefa do dia, eu ler a Bíblia, orar e depois ir cuidar da nossa vida. Não, seja encontro, seja um momento especial, seja dia a dia, seja vida com vida, seja andar com o Senhor Jesus Cristo. Nós te suplicamos, Pai, que nós possamos te conhecer, Deus, te obedecer, te imitar, ter esse relacionamento, ter encontro contigo, Senhor. Que o Senhor fale conosco todos os dias, que nós possamos te ouvir, que nós possamos abrir o coração ao Senhor, que a sua vontade seja a nossa vontade, Senhor Deus. Nossos corações se inclinem e se dobrem à tua vontade para compreendê-la, para obedecê-la, para vivê-la com amor, com alegria, Senhor Deus. Que nós possamos entender e experimentar o poder da sua ressurreição, Pai eterno. O poder que ressuscitou Jesus Cristo do meio dos mortos e que vai nos ressuscitar, Senhor. Que nós possamos experimentar esse poder, Deus eterno. Em nome de Jesus nós te pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Que seja o penhor, Pai, que nos ligue a Cristo, Senhor Deus. Que nos faça seu povo, que nos faça seus, Deus eterno. Que Cristo reine. Nós somos filhos teus, Deus Pai, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Que seja um relacionamento de família, um relacionamento de proximidade, de intimidade, de amor. Em nome de Jesus, que os que ainda não foram alcançados pelo Senhor, que eles encontrem, ó Pai, na fé, na confiança plena em Cristo. Larguem tudo que era deles, desapeguem de tudo e cheguem despidos diante do Senhor, com confiança diante do teu trono de graça, Senhor Deus. E que o Senhor seja glorificado na vida de cada um. Que o Senhor os alcance, ó Pai, faça filhos teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.